Bom dia, turma. Olá, FIC, tudo bom? Galera do Aprendiz. Vamos dar continuidade ao nosso módulo de estratégia de vendas aqui do FIC. Na aula passada nós trabalhamos a unidade 6 da apostila e nós falamos sobre técnicas de venda eficaz, falamos muito sobre o perfil do vendedor, que é muito importante, e nós vamos dar sequência agora na aula de hoje, vamos trabalhar a unidade 7. A parte do contexto e dos exercícios também nós vamos trabalhar a unidade 7, que é técnicas de fechamento de vendas eficaz, e tem uma pegada também, fala muito sobre um assunto que eu gosto muito, que é negociação, né? Nem toda venda tem um processo de negociação dentro, mas negociação a gente pode utilizar tanto em processo de venda quanto em diversas outras situações, né? Então o texto traz uma introdução aqui, falando um termo que é muito utilizado quando a gente fala de processos de vendas, de estratégias de vendas, que é a questão da fidelização do cliente. É como o nome já sugere, né? O cliente já fidelizou, ele já vem automaticamente ali para você, você já é o fornecedor preferencial deles, né? Como em todas as situações onde essa expressão ela é utilizada, você só fideliza o seu cliente se ele tem uma experiência boa. Ele precisa correr tudo certo com ele precisa ter uma experiência agradável naquela parte da compra do seu produto ou serviço. Ele tem que ter sido bem atendido, ele tem que ter tido um bom contentamento com o produto que ele consumiu, ele tem que ter recebido um suporte, que é o pós-venda, e quando acontece tudo isso, quando isso deixa essa marca positiva no cérebro, acontece o processo da fidelização, que é o que a maioria dos profissionais de venda busca, né? Eu já tenho muitos conhecidos vendedores, né, que eles já estão naquela fase só de tirar pedido. Não precisa mais vender, negociar, nem oferecer nada para ninguém. O cliente já sabe, tá, eles já estão naquele momento da carreira que é só para tirar pedido, e isso fala muito desse processo de fidelização. Fidelizar cliente, sempre lembrando, o cliente tem que ter tido uma experiência absolutamente perfeita, né? Tem o tópico 1, lidando com os clientes, que reforça muito também a coisa do agregar valor ao produto, né? Uma vez que é feito um trabalho de marketing interessante, uma vez que o vendedor sabe contextualizar o valor daquele produto, e lembrar que valor não tem nada a ver com preço. Preço é aquele númerozinho que é constantemente reajustado, né, nos tempos de hoje ou não. Valor é o que aquele produto vale. Quando o vendedor, ele consegue transmitir para o cliente dele o valor daquele produto, né, ele consegue negociar, porque ele paga o que for preciso, ele entende a importância que aquele produto ou serviço faz, né? Nessas técnicas de fechamento, antes da gente entrar em negociação, e já falando que é muito importante também, a questão da ética, que esse módulo 7 traz, que é sempre muito pertinente a gente comentar, especialmente quando a gente vive num país que é famoso mundialmente pelo jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro, que a gente ouve falar bastante, e até parece carinhoso também, mas tem muito dentro do significado dele essa questão da falta de ética. Então, há inúmeras situações em que pode haver falta de ética da parte do vendedor com o cliente, né? Acho que o exemplo mais clássico, mais abrangente, é aquela velha questão de não informar tudo o que o cliente precisa saber sobre aquela compra. Isso já é uma falta de ética. Uma questão muito comum também, assim, nessas vendas online. Então, a gente vê uma prática bastante usual, né? Eu já percebi isso. Claro que hoje eu já consigo ver os sites sérios, gente que não faz isso. Mas uma prática muito usual nessas vendas online aí é você fotografar um produto, né? Às vezes o produto original, você fotografa o produto de qualidade, e na hora que você vai enviar, é uma réplica, é uma cópia feita com qualidades bastante duvidosas,
Então isso daí é um exemplo clássico. Eu acho até que já transpassa essa película fina assim da ética. Isso daí para mim já é uma coisa mais para o criminosa também. E o que, que vai acontecer? Esse processo de fidelização, claro que não vai existir, né? O cliente já, se ele caiu naquela má experiência, ele não vai querer de novo, né? Por tudo que aconteceu. E pode ter implicações mais sérias ainda, envolvendo o processo, cancelamento da compra e uma série de coisas, né? Porque lembrando, gente, existe o PROCON, né? O Sistema de Defesa do Consumidor, que ele está aí para qualquer situação em que o consumidor ele se sinta lesado. Então o texto ele reforça assim, essa importância da ética, né? O texto fala muito sobre empurrar o produto, que também é uma coisa também, você sabe que aquele produto não é bom, que aquele produto não é o que o cliente precisa, mas com as suas técnicas, com a sua lábia, com a sua persuasão, você tenta empurrar aquele produto para o cliente, e isso é uma falta de ética também, e diversos outros exemplos, né? O que a gente quer falar aqui é que ética é uma questão muito séria, né, e que precisa ser observada. Isso pode elevar ou acabar com a reputação de um vendedor. E quando a gente fala de estratégia de vendas, eu uso muito os meus exemplos pessoais, né, nessa troca aqui que a gente está tendo, e eu conheço estabelecimentos em que eu já até posso continuar frequentando, mas determinado vendedor eu não quero mais, porque não tive uma experiência boa, porque o atendimento não atendeu às expectativas, porque faltou ética e por uma série de coisas. Então isso, qual é a imagem que passa para o dono da empresa? Nossa, aquele vendedor está sendo indicado ali, está sendo evitado. Isso já passa uma mensagem bem negativa. Então ética, comportamento, tudo, como eu disse, pode elevar a reputação ou pode acabar, né, com a carreira de um vendedor. Como eu disse, há uma negociação. Negociação quando a venda não tem negociação no meio. Quando você chega lá, pega o produto, eu quero esse produto, tal, já, e paga e vai embora e tudo bem. Não houve negociação desse processo, houve um processo de venda. Mas agora, quando se começa uma barganha por preço, uma negociação por preço, desconto, ou até nem envolve valores, quando envolve, eu preciso de um prazo de entrega menor, preciso que você faça. Quando há duas questões diferentes que precisam ser conciliadas, aí sim nós temos um processo de negociação, né? E o nosso texto aqui, a unidade 7, ela traz uma estrutura para o modelo, né, que você vai seguindo por uma negociação bem, bem sucedida. Esse modelo, esse esquema é aproximação, entrevista, demonstração, a negociação e a conclusão. Então são esses 5 passos esquematizados, né, para uma negociação bem sucedida, que a gente vai comentar a partir de agora cada um deles brevemente e depois direcioná-los ao exercício, à atividade de vocês. Aproximação, né? Quando ocorre o contato entre cliente e vendedor, é o início do relacionamento. Que se unir interesses mútuos cria a possibilidade de venda. Essa aproximação não deve ser abrupta ou forçada, sendo de forma natural a aproximação mais recomendável. Então, o próprio fato de você saber chegar, você saber abordar com a energia, com o tom certo, isso já facilita os negócios, né? Cabe aqui uma infinidade de exemplos que tem gente que realmente não sabe fazer essa aproximação. Pode ser uma coisa bem simples, mas você tem que ter uma sensibilidade de ver o que o cliente quer ali de você. Às vezes ele só quer que você se apresente, se disponibilize e dê espaço para ele. Outra hora ele quer outro perfil, outra hora ele já quer uma atenção mais exclusiva, ele quer saber do seu conhecimento, às vezes até da sua opinião. Então essa aproximação, esse primeiro contato, ele é muito interessante. O que eu sugiro sempre
cordialidade, educação e as palavrinhas mágicas, né? Muita empresa tem isso como protocolo também, você tem que seguir isso daqui. Então pode parecer muito óbvio a gente falar aqui, mas é claro que essa aproximação ela envolve bom dia, boa tarde, né? Cumprimentar, oferecer seu nome, enfim, você tem que ter esse cuidado, a aproximação é muito importante e você pode queimar o seu processo de negociação antes mesmo dele começar. A entrevista, vamos lá. Nesta situação, a fluência verbal do vendedor, sua capacidade de ouvir as aspirações do cliente, sua paciência e conduta são exteriorizadas. Todo o seu potencial de comunicação é colocado à prova, pois a atenção do cliente deve fluir por real interesse naquilo que está sendo vendido. Então, aqui nessa entrevista, você vai ver qual é o interesse desse vendedor. O que ele está procurando, para que ele está procurando, qual é a utilidade dele, se ele usa assim, qual é o perfil dele de consumidor. Então você fazendo essas entrevistas, você traçando esse perfil, você consegue oferecer exatamente o que ele precisa, ele vai sair satisfeito, vai ter uma boa experiência e vai virar um cliente fiel, fidelizado ali àquela empresa, aquele vendedor. Depois passado o processo de aproximação e entrevista, vem a demonstração. Para o cliente, o que interessa é a validade daquilo que o vendedor afirma, e a melhor maneira de comprovar essa validade é a demonstração. Faça-o participar da demonstração, evitando que a mesma se prolongue por muito tempo e fique chata. Então você é aquela famosa amostra ali, você faz um test drive, usando a expressão do carro assim, você dá aquela volta com o cliente, ou você liga, ou você faz a mágica acontecer ali, você mostra para ele, dá um pequeno aperitivo do que aquele produto pode fazer. Demonstração também eu acho muito importante. E mostra também uma confiança sua no produto que você está vendendo. Acho muito legal. Bom, seguido da próxima etapa, passando a demonstração, a negociação propriamente dita. Quando começa a acirrar-se a negociação, o cliente que ainda não tem todas as dúvidas devidamente esclarecidas trará facilmente objeções à compra. Se ele continuar indeciso, sabe-se que ainda está interessado em adquirir o produto, principalmente se continuar no local e fizer novas perguntas. Então, depois que ele já teve aquele contato, já teve a entrevista do que ele precisa, teve a demonstração, entra o processo de negociação propriamente dita. Aí ele coloca as objeções, porque o que ele gostou, o que ele não gostou, se o fator é preço, se quer desconto, se quer prazo, se quer uma outra cor, se não era bem o que ele estava procurando. E o material, ele mostra também algumas técnicas para você tratar com essas objeções do cliente. Objeções do cliente em 3 letras é aquele não, né? O que está impedindo ele de fechar essa compra. Então começa o processo de negociação. E negociação aqui é um processo também que você tem que ouvir, né? Mais interessante do que falar e tentar persuadir. Ouça as necessidades do cliente e tente lidar com cada objeção individual. Aí vem a parte do conclusão, fechamento. Estando prestes a fechar a venda, o vendedor deverá ser hábil para não pôr tudo a perder. Extrema atenção e perspicácia devem nortear a operação de conclusão, pois algumas pistas podem ser oferecidas pelo seu próprio cliente. Dentre as mais comuns são pistas físicas, pistas na fala, quanto tempo demora para entregar. Já é uma dica que ele já está pronto para o fechamento do negócio. Então, quando a gente fala de atenção e perspicácia do vendedor, para ele ter o time exato de pegar aquele momento de, olha, vamos fechar, posso embrulhar, ou vamos encerrar a compra. Você tem que pegar esse momento que é aquele
você percebe, o vendedor mais experiente, experimentado, ele percebe qual é a hora de partir. E ele tem que estar sempre trabalhando sutilmente nessa perspectiva. Vamos fechar? E aí? Vamos levar? Posso embrulhar? O cliente ele precisa dessa condução, mas sem forçar a barra e sem empurrar, como a gente falou aqui, para realmente fechar esse negócio. Então essas são as 5 etapas. Tem algumas questões técnicas para confirmação do fechamento, né? Mas no processo todo, nós estamos falando aqui sobre negociação, né? Sobre fidelização, mas especialmente sobre negociação de clientes com ética e seguindo essas etapas aí programadas, né? Tem um exercício aqui sobre o exercício. Deixa eu ver aqui, procurando o exercício rapidinho. Fala sobre concluir o fechamento também. Curtinho o exercício, 5 exercícios, 5 questões falando sobre técnicas de fechamento. Dei um exemplo de como o vendedor pode ferir o princípio da ética, sobre questões que a gente trabalhou hoje aqui. É claro, como sempre, eu me coloco à disposição aqui para o que for necessário. E o que mais? E é isso, gente. Boa aula para vocês, bons estudos. Qualquer coisa me chamem, tá bom? Boas vendas para vocês.